Então, nesse segundo bloco, a gente volta. E, Chico, uma coisa que me interessa muito na formação da tua poesia é essas referências muito, né? A gente vê muita referência de tanta coisa. Como é que cabe tudo aí, né? E como é que essa chegada em Brasília te impactou? Nossa, Brasília, eu digo assim que está sendo a experiência, sabe a experiência maior da tua vida, que vai te colocar num outro patamar, nessa coisa da existência, nessa relação que a gente tem com o concreto aqui, né, com essa coisa da construção. E no primeiro ano eu chorava bastante, assim, porque eu sentia falta de praça, eu sentia falta de uma igrejinha antiga, como tem na minha cidade, eu sentia falta de uma orla, entende? O próprio rio. E eu tentava sanar isso de uma forma ou de outra, mas até que eu cheguei num ponto e falei, não, eu estou em Brasília, então eu preciso viver Brasília. Quero que os meus colegas de curso falavam, Chico, você veio, foi uma escolha, então viva essa escolha e tire o melhor dela. Mas é difícil, porque Brasília tem uma aura, eu digo assim, que Brasília tem uma energia de me ame ou me deixe, tipo, ame ou deixe. E você sobreviveu, porque é uma pulsão muito forte, né? Sim, e um dos pontos, um dos lugares assim que mais me deixava impressionado era a rodoviária. A rodoviária é mística, a rodoviária desse lugar. Por quê? As pessoas, aquela mescla de gente, aquela energia, aquele trânsito de vários interesses e gente se cruzando. Porque eu fiquei assustado, na minha cidade tem uma rodoviária que é pequena e tal, mas eu andava e as pessoas batiam em mim, eu ficava, meu Deus, que mundo é esse? E eu fazia uma coisa que eu não pude mais fazer, que as pessoas pediam muito. Eu fiquei apaixonado pelo pastel da Pastelaria Viçosa, que é antigo, né? Tem uma história aqui. E aí eu ia comer pastel no primeiro ano, que estava aqui e tal. E as pessoas ficavam pedindo, e era muita gente pedindo. E Ju, eu sofria muito com aquilo. Aí eu dava R$2, aí dava R$1, dava 3. Aí teve uma vez que eu dei R$5. Aí quando começou a pesar no meu bolso... Eu não vou poder ficar. Mas aquilo, eu sofria com aquilo. Sei lá, dor de ver alguém pedindo, e depois eu fiquei assim, ah não, mas muitos vão comprar droga, né, pra comer, aí quando alguém pede, você quer um lanche, eu te pago, entende? Mas é uma coisa que mexe comigo, assim, o sofrimento mesmo humano, né, eu ficava, meu Deus, o que essas pessoas estão aqui pedindo, com as crianças de cola aqui, entendeu? Nossa, a rodoviária é um lugar, assim, intenso, eu acho. Você acha que é um espaço poético? É possível poesia no caos? A poética, não sei se é a poética da pobreza, a poética do caos. Que poética é essa? Que é uma poética que eu estou exercitando, porque eu vou publicar um livro de contos e um livro de poesia sobre a minha experiência em Brasília. Né, como alguém chegou e teve que se adaptar a esse universo, né? Eu lembro que eu passei a frequentar o CONIC, porque também é um lugar extremamente místico nessa cidade. Todas as tribos lá, né? Eu ficava pensando nesse trânsito mesmo, de informações, de linguagens. Nossa, Brasília me fez estar mais disponível para o mundo. Porque a minha cidade, como é uma cidade pequena, é uma cidade confortável, né? Você vai à igreja, você vai ao teatro pequeno. Aqui você é o tempo todo, né? Eu não consigo ficar... Eu estou sempre em estado de suspensão em Brasília, eu tenho essa sensação. Às vezes eu não estou fazendo nada, eu pego um ônibus circular, aí fico olhando as quadras, fico olhando o plano, né, o Senado. Sei lá, fico me maravilhando disso. Eu queria poder ter essa experiência, porque todas as pessoas com quem eu converso, que vêm para cá, todo mundo é atingido por essa coisa que a gente que nasceu e vive aqui, a gente não vê da mesma forma. Eu queria viver esse impacto que é chegar nessa cidade de concreto, entendeu? Com aquela esplanada dos ministérios, para saber que sentimento é esse. Esse estranhamento, aquele de Clarice, que ela tão lindamente escreveu a respeito. E o seu livro foi publicado aqui. Foi, esse livro... Como é que foi o parto do livro? Essa trilogia eu já escrevi há 4 anos. Mas como eu sou um autor, não sei se eu posso me considerar um autor, às vezes eu tenho um pouco de medo, né? Coisa meio, vou lá pegar Humberto Eco, você é autor mesmo, né? Ou Michel Foucault, o que é o autor nesse mundo que se diz moderno e contemporâneo? Enfim, eu escrevi há 4 anos essa trilogia, porque eu já tenho um primeiro livro publicado, que é Poemas à Meia Carne, que é um livro mais grosso, assim, e tal. Só que é um livro que tem muitos sonetos, né? Muitas formas
é um livro pesado. E aí eu lembro que no primeiro ano de graduação eu mostrei esses poemas para minha professora de teoria literária, que hoje faz doutorado na Unicamp e tal. E aí ele esculhambou os poemas. Ela falou, Francisco, isso aqui tem um ranço do parnasianismo, vale a teoria do caos, e me pediu para eu não exercitar aquilo, não sei o quê. Na hora eu fiquei muito chateado, mas eu tenho a carta guardada no livro e tal. Mas eu publiquei assim mesmo, porque uma outra professora de literatura portuguesa falou, não, é importante você publicar. É importante. É soneto? É essas formas já gastas? Então, eu publiquei, está à venda no site, né, no site da editora Protesto. E aí, depois eu fiquei meio revoltado com isso. Falei, não, agora eu vou escrever um livro sem título, escrever um livro meio caótico, né? Então, cada livro dessa trilogia, que é composta, né, Ruídos Noturnos ou Pequenas Putarias Literárias é o terceiro. Aí tem Poemas Urbanoides e Poemas Esquecimento Vivo, que é eu tenho um certo problema com a memória. A memória é algo que me incomoda. Então, esse livro, Poemas Esquecimento Vivo, é uma tentativa de me dar bem com a memória. Como esse livro é uma tentativa de entender o meu eros ensandecido, né? Todo mundo tem um eros. Por maiores coerções que a sociedade imponha... Por mais que a pessoa queira plastificar, formatar... Você tem um eros, você tem um puto, né? Você tem isso dentro de si. Né? Não tem jeito. Então, nesse livro, foi um pouco a tentativa de refletir nessa. Quem eu sou? Quem é o Francisco erótico? Quem é esse sujeito erótico que pensa em sexo 24 horas? Porque a gente tem que amaldiçoar Freud e Nietzsche pelo resto da vida. Eles tinham razão. A gente tem uma pulsão sexual intensa. E por maiores coerções, como por exemplo a roupa, né? E os antropólogos vão concordar comigo que a roupa em si já é uma coerção social, você tem que estar vestido. Mas a gente pensa, não tem jeito. Aí eu tentei pegar se libertar. Um pouco das minhas experiências. Foi uma experimentação de solta de amarras aí, né? Foi. Porque Pequenas Putarias Literárias é uma provocação. Era só Ruídos Noturnos. Aí, numa conversa que eu tive com dois amigos, um que estava na Argentina e uma outra amiga que estava em Roraima, pelo Facebook, a gente conversando sobre o livro. A gente falando de putaria, não sei o que, os meninos falaram, não, Chico, o Ruídos Noturnos está muito impreciso, né? Que é o que o professor que escreveu o prefácio diz. Os ruídos, aquela coisa que você não consegue dar uma precisão. Então acho que você tem que escrachar, já que os poemas são escrachados, escracha logo na capa, no título. Falei, tá, ou Pequenas Putarias Literárias. E você publicou como? Então, eu publiquei por uma editora daqui chamada LGE, editora muito boa, inclusive, e, tipo, guardando grana, trabalhando, eu fiz um trabalho pro CESP, aí ganhei uma grana. Não tem jeito, né? A gente que é autor iniciante, o mercado não está aberto. As pessoas não leem poesia. Você lê, os amigos próximos leem, né? Agora o grande público não lê. Então, se eu quiser me publicar, se eu quiser ver o meu trabalho, né? E quiser ser lido, eu tenho que arcar com isso. Esse é um grande drama, né, da nossa literatura. E assim, eu conheço amigos que são revoltados, as pessoas deviam ler poesia. Será que deviam mesmo? Será que, sei lá, todo mundo não tem um tempo de maturação? Tem tanta coisa aí em jogo, né? E aí eu publiquei 200 exemplares, não fiz o lançamento ainda em Boa Vista, porque a minha ideia é editar a trilogia e publicar lá. Porque eu escrevi lá os poemas e eu acho que isso é forte, os espaços, né? O espaço onde eu imaginei esse mundo foi lá, foi Boa Vista, foi naquele clima quente, né? Que também já é uma outra configuração, né? Um outro fechamento. Os poemas que eu estou fazendo aqui em Brasília tem um outro clima, tem uma outra atmosfera, entendeu? Eu acho isso importante. Então o pessoal, não, Chico, faz uma noite de autógrafos no Sebinho, não sei o que. Eu falei, mas não faz sentido. Não faz. Aí o que eu faço? Eu, sei lá, eu vendo, coloco na mochila e... Você quer comprar meu livro? Você quer comprar? Não sei o quê. Isso é antigo, né? Sim, vem lá dos menestréis, né? Tá lá na Idade Média. Os cordéis também tem uma ligação aí. Então você já tem o espaço da recepção da tua obra. Você já recebeu a resposta. Como é que é esse movimento? Isso me instiga muito. Como é que é para o autor, depois que ele se expõe dessa forma, que é uma exposição fortíssima, receber a resposta do público? Então, uns dizem que o livro é muito
muito escrachado, né? Eu concordo, é mesmo, a minha intenção era essa, né? Eu não sou o Francisco bonzinho, sujeito que não pensa em sexo, que não pensa em putaria, que não pensa em experimentar o corpo a fim do prazer. Eu sou isso também, entendeu? Acho que a gente tem que respeitar o nosso baixo. As pessoas não querem respeitar. E é uma coisa que é latente no ser humano. Vamos falar do grotesco, né? Vamos falar de Bakhtin, né? Falar de Bakhtin. E aí alguns gostam, outros não. Uns compram mesmo assim, eu vou te ajudar, tá? Porque às vezes eu chego assim com o discurso, compra meu livro, que eu preciso comprar um livro de teoria pro mestrado. E aí eu fico escrevendo um livro de poesia para poder comprar os livros teóricos. Aí a galera compra. Acho legal isso. Acho legal. Até cola, né? Até cola. Gente, então fica aí que no próximo bloco a gente fala mais um pouco dessas pequenas putarias literárias. Até já.